Olá, quintos anos, tudo bem? Hoje vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que relacionamos no nosso livro do positivo. Então, lá no nosso livro, aqui, a diversidade étnico-racial brasileira, página 3. Vamos lá, então. Falaremos agora um pouquinho sobre a diversidade étnica racial brasileira. De que forma nós iremos, então, hoje falar sobre esses conteúdos, né, que nós selecionamos? Faremos um mapa conceitual. Então, a prof marcou aí no livro, sublinhou ali para vocês com marca-texto, o primeiro parágrafo, e aí eu quero que vocês façam isso também, para vocês entenderem o que era para nós marcarmos de mais importante. Bom, então, seguindo aqui a combinação do nosso texto, tá? Nós temos aqui a diversidade racial brasileira. Aí vocês colocarão uma folha de ofício ou no caderno de vocês. E no cantinho aqui à esquerda, colocamos então revisão, página 3. Bom, então lá com uma caneta, nós vamos iniciar. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso mapa é escrever aquelas duas palavras ali primeiro. População brasileira, certo? Escreveu aquelas duas palavras ali, a gente faz uma seta. Bom, então, em relação à população brasileira, nós temos uma miscigenação. O que é uma miscigenação? São vários povos. Então, vocês escrevam aí, miscigenação, vários povos. Próxima seta. Índios, portugueses e africanos. Foram eles que formaram, então, a miscigenação, que são esses vários povos. Bom, em seguida, chegaram, então, a partir do século XIX, entre imigrantes vindos de outros países da Europa, assim como da Ásia e do Oriente Médio. Então, após os índios portugueses e africanos, vieram outros imigrantes, certo? Bom, de acordo com o que vocês estão vendo aqui, neste mapinha que a prof fez, e que vocês irão fazer ele no caderno de vocês ou na folha ofício, vem então uma pergunta, que é a nossa primeira pergunta da atividade. Qual o resultado desse processo? Qual o resultado desse processo da população brasileira? Certo? É a nossa primeira pergunta, e aí vocês vão fazer isso no caderno, então. Agora, a gente volta para o livro. Só que lá no livro, nós vamos para a página 12, que é onde fala sobre o nosso segundo assunto, que é fluxos migratórios no Brasil. Página 12. Então, aqui vocês vão marcar com marca-texto aquelas palavras que a prof já marcou ali, tá? Que fala sobre fluxos, essa migração veio para o Brasil, o que eles queriam, o que eles procuravam. Então, a prof sublinhou o que é mais importante aqui. Bom, lá na página 14, esta aqui, que é a continuação, ó, 14, aqui, tá? Aqui vocês irão sublinhar, então, migração pendular e migração de retorno. Então, aqui a gente vai marcar
o que era o movimento migratório diário, que se refere à migração pendular, e a migração de retorno, que é um movimento dos migrantes de volta para a cidade natal. E aí, ali embaixo, a professora sublinhou algumas coisas importantes referentes à cidade natal, certo? Bom, em cima desta página do livro, nós vamos então para o nosso próximo mapa conceitual. Peguem lá a folha ou o caderno para nós fazermos o nosso mapa. Então, lá, o título: Fluxos migratórios no Brasil, revisão, página 12 e 14. Iniciamos, então, aqui o nosso mapa. Primeira palavra, Brasil, faz a nossa seta. Maiores fluxos migratórios, tá? Então, o Brasil, na verdade, é o que apresenta maiores fluxos migratórios. Bom, esses maiores fluxos migratórios, eles aconteciam em áreas do mesmo estado. Essas áreas do mesmo estado, elas tinham dois nomes, tá? Migração de retorno e migração pendular. Então, uma seta para migração de retorno e outra seta para migração pendular. Bom, para a gente poder saber o que é migração de retorno e migração pendular, lá no livro, ele diz pra gente assim, que migrante que volta para a cidade natal é a migrante de retorno. Agora, movimento migratório diário é o nome dado para migração pendular. Tá pronto aí o nosso mapinha. Vou arrumar aqui para vocês. Então, tá pronto o nosso mapa, ó. Palavras curtas e nós conseguimos resumir o nosso primeiro parágrafo, aquela página lá que é onde a gente está retomando o conteúdo. Bom, a partir desse nosso mapa, nós temos então uma pergunta. Vamos para a nossa pergunta. Olha lá. Quais são os maiores fluxos migratórios entre áreas de um mesmo estado? Essa é a nossa segunda pergunta, tá? Nós já tivemos a primeira lá e agora estamos aqui com a segunda. Bom, então assim, fluxos migratórios do Brasil, revisão. Aqui segue o nosso mapinha. E aqui a nossa pergunta, certo? Então, agora nós vamos para o livro, novamente. Lá na página 28, ó. O processo de urbanização e as desigualdades sociais. Bom, aqui a prof já tinha sublinhado as páginas, porque esse material foi feito em outro vídeo da aula anterior, então a gente só tá revisando o conteúdo. Bom, aqui o processo de urbanização e as desigualdades sociais, nós faremos novamente, então, o nosso mapa conceitual. Vou tirar um pouquinho o livro. Olha lá. O processo de urbanização e as desigualdades sociais. Página 28. Então, vamos lá. Primeira coisa, urbanização. Aí, faz a nossa seta. E vamos para o nosso próximo. Aqui. A urbanização, ela tem um processo demográfico. Esse processo demográfico, ele é caracterizado pela população da cidade, tá? Bom, essa caracterização da cidade, população da cidade, ela apresenta 3 itens. Eles podem ser vegetativo, migrantes, ou eles podem ser vegetativos
e migrantes. Olhem lá. Para vocês entenderem e fazer o de vocês aí. Certo? Ó. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Acho que melhorou. Bom, dentro da urbanização no Brasil, aí nós temos aqui um item aqui embaixo. Brasil, aí colocamos a seta. O rápido, desordenado crescimento nas cidades. O que acontece? Resultou em diversos desafios e problemas. Bom, então quais são esses desafios e problemas, né? É o que a gente quer saber agora. Então, quais são os problemas relacionados à infraestrutura urbana? Tá? Essa é a nossa terceira pergunta. Certo? Ó. Processo de urbanização e as desigualdades sociais. Página 28, urbanização, aqui desce, ladinho Brasil, fechou nosso vídeo, tá? Bom, então, qual é a dica agora que a prof deixa para vocês sobre o que nós trabalhamos agora nesses 3 mapas conceituais e nesses três unidades do livro, materiais do livro. Agora, qual é a combinação? As dúvidas que surgirem, vocês mandem lá para as profs nos nossos e-mails, para nós podermos tirar as dúvidas de vocês. Lá no nosso portal do Exponte, lá onde a prof coloca todas as atividades de português, logo abaixo vocês vão ver que está o e-mail da professora. Então, qualquer dúvida, nos procurem lá, certo? Tchau, tchau.